E aí, Everton Ramos? E o Santos, hein? E o Santos, hein, PDV? O Santos não tá viajando, vai enfrentar... Não cogitaram mandar o Vojvoda embora ainda? Antes do duelo contra o Vasco, não. Quantos treinadores a gestão Teixeira teve agora? Carille, Caixinha, Kleber Xavier, Vojvoda. Você contou como se parecia que foram poucos. Não, Carille, Não, eu fui lembrando, eu fui contando pra lembrar o também. Caixinha, o Kleber Xavier, o Matheus Bach, o César Sampaio Você tá lembrando? e o Vojvoda. Não, 6. Apenas 6. O Santos que tá seguindo nesses trabalhos, o Vojvoda ele tem o elenco ainda com ele, viu, o PDV? Isso a gente tem que ressaltar, tá? Até o Gabriel Brazão recentemente falou, inclusive, que tem se doado ainda mais pelo Vojvoda em campo. Mas o detalhe é o seguinte, Neymar, pro duelo contra o Vasco, deve estar entre os titulares e hoje, na chegada ali pro treinamento no período da tarde, ele foi abordado pelo nosso colega, o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, e o Neymar abriu ali umas aspas, tá? Ah, é? Ele disse que tava... Bem quebra-queixo mesmo? Sim. Raiz? Daquele jeito, saudades, inclusive, legal, né? Cara. Parabéns pro Felipe Camargo. Aliás, o Felipe sempre, em todas. É mestre. Fora e dentro de casa ele tá lá. E o Neymar abriu o jogo e falou que tava uma sensação de tristeza, claro, pela eliminação, e que o Santos precisava melhorar. Também não falou nada tirando o óbvio do que a gente esperava ouvir do Neymar também, tá? Mas ele deve ser titular contra o Vasco. E olha o enredo que a gente tem nesse meio de semana, o PDV. O Santos podendo perder do Vasco, aquele mesmo Vasco que causou a demissão do Kleber Xavier no ano passado após o 6-0 que aconteceu no Morumbi. O Santos, inclusive, que não voltou a cogitar Morumbi depois disso, né? Verdade. Tinha ainda mais um jogo, Tinha mais um jogo que não aconteceu. Verdade. E novamente ao Vasco, dessa vez na Vila Belmiro, podendo causar uma demissão, dessa vez do técnico Juan Pablo Vojvoda, que chegou no último fim de semana na eliminação para o Novo Horizontino, há 30 jogos no comando do Santos, mas não deslanchou, né? Não é um dos melhores momentos para ele. A crítica da torcida, principalmente, a gente já vinha dizendo, no presidente Marcelo Teixeira e também no Alexandre Matos, mas a gente sabe que se a corda for estourar para algum lado, vai ser pro lado do Vojvoda. E se o Peixe perder pro Vasco da Gama, recordo, com o Neymar entre os titulares, isso deve acontecer. Eu tava pensando ontem a respeito disso, né, do time do Santos, das contratações que o Santos faz, e que muitas vezes a gente até imagina que o cara vá render, né? Uns eu não botava fé não, tipo, o Gabriel Menino eu não boto fé, acho que é um jogador hoje que, sabe, largou cedo. O Zé Rafael era um cara que eu esperava mais no Santos. O Mike nem tanto, porque já tinha alguns problemas físicos no Palmeiras. Agora, eu lembro que eu cheguei a comentar aqui sobre o Gabigol, que eu não pagaria o que o Santos se propôs a pagar para ter o Gabigol, né? Um salário altíssimo, tá lá dividindo com o Cruzeiro, mesmo assim é um salário alto por tudo que o Gabigol rende. Mas que... de qualquer forma, o Gabigol agregaria muito mais ao ataque do Santos do que os últimos jogadores que cumpriram essa função, né? Tiquinho, o Furk, quem mais que o Santos teve de atacante? Morelos, não, mas um pouco mais recente. O próprio Tassiano, quem mais Lautaro teve? Dias. Lautaro, isso. Cara, mas é impressionante como o Gabigol tá apresentando a mesma coisa. Assim, não tem diferença hoje no ataque do Santos você ter o Gabigol ou você ter um Lautaro. Ainda que o Lautaro não tenha a grife do Gabigol e corre, sei lá. Não faz diferença, cara. É impressionante, porque a gente ficou um ano sem ter uma amostra do Gabigol, porque ele no banco do Caio Jorge, e assim, pelo que o Caio Jorge jogou em 2026, a gente poderia justificar que o Gabigol estava no banco pro cara que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Jovem, no ápice da sua forma física, cotado para servir a seleção brasileira de volta ao Brasil. Tudo bem, a gente tinha meio que essa ideia, essa visão. E agora, a gente vê o quanto que o Gabigol está abaixo do que a gente chegou a ver nos anos esplendorosos dele no Flamengo, no Santos, em alguns momentos também, quando ele era mais jovem.
E, pô, é assustador um jogador de 28 anos, né, Everton? Novo, né? 29. 29 anos, pô. 29. O Gabigol não tem 30 anos, cara. E que podia ainda ter ali um panorama pensando em seleção brasileira, Lógico. se tivesse em alto nível. O Gabigol, pela idade que ele tem, ele era pra ser o titular da seleção brasileira jogando no Manchester United, certo? O Neymar, pela genialidade que ele tem, pela prateleira que ele atingiu, com 34 anos, era pra ele estar pensando agora em sair do Barcelona depois de ter sido o sucessor do Messi, né? Até porque o Messi largou o Barcelona num dado momento. O Messi não ficou pra sempre no Barcelona como a gente imaginava que poderia ser, como foi, por exemplo, o Pelé no Santos, né? Enfim, é muito louco, voltando ao Gabigol, que, pô, não pagar pro Gabigol 2 milhões por mês, tudo bem, mas, pô, é impossível você comparar o Gabigol com o Lautaro, com o Tiquinho. Pô, é a mesma coisa, não mudou nada. É como se o Santos tivesse os mesmos jogadores vestindo essa camisa. A diferença é com um valor um pouco maior, sendo pago, né? 1.250.000 dividindo ali com o Cruzeiro, é um valor muito alto, mas ainda assim, PDV, pensando no setor ofensivo do Santos, eu não vejo o Vojvoda sacando o Gabigol ou uma opção melhor que o Gabigol para estar no time titular do Santos, né? E mesmo que o Vojvoda queira fazer isso, isso não vai acontecer. Mas de fato, a última partida mostra isso. Ele mal apareceu no jogo. Se eu perguntar para vocês, ninguém vai lembrar de uma jogada de efeito ou de uma jogada em que o Gabriel Barbosa leva perigo ao gol do goleiro Jordi. Não teve na partida. A única bola que eu lembro dele receber foi a bola que justamente ele fura e sobra pro Gabriel Bom Tempo marcar o gol de empate naquela altura, já no comecinho do segundo tempo. Mas uma coisa que eu disse inclusive ontem, PDV, as contratações do Santos que me pegam nessas contratações já da era Alexandre Matos é a questão de que muitas delas não retornarão para o Santos. O Santos gasta bastante, mas que retorno terá um Zé Rafael? Que retorno vai dar ao Santos um Mike? Um Gabriel Barbosa mesmo? É tudo a curto prazo, né? Nada disso é cura, é tudo remédio, né? Então você resolve ali o curto prazo, o Zé Rafael vai fazer os joguinhos dele, os gols dele, o Mike da mesma forma, e daqui 2 anos. Exato, e a perspectiva de futuro? Então, O torcedor a perspectiva de futuro é o Bom Tempo que tá no banco, né? Era o Sherman que tá no Curitiba, entre tantos outros. Exatamente.